dia, boa tarde, boa noite para você que estiver ligando a minha, a sua, a nossa TV África. Este é o programa Candomblé e os Encantos e eu sou o Abá Sérgio Jansson. Bem, saindo um pouquinho da região de Ijexá, os vídeos anteriores estivemos presos na região de Ijexá, mas ainda não saímos, porque a lenda de hoje ainda vai ocorrer na cidade de Ijexá. Estaremos trazendo hoje outra divindade que não é Oxum, estaremos trazendo a dimensão da divindade Ogum, e especificamente hoje vai ser falado sobre Ogum Já. Bem, antes de mais nada, antes de começar a falar de Ogum Já, eu falo para uma multidão que talvez seja leiga, e eu tenho que falar primeiro quem é o orixá Ogum. Bem, o orixá Ogum é o orixá ferreiro, é o orixá que fabrica as suas próprias ferramentas de pesca, as suas próprias ferramentas de caça e de agricultura. Ele veio para o Brasil como o orixá guerreiro e com o tempo ele foi ganhando espaço do orixá Oku e também ganhou um pouco, perdeu espaço, né? Lá na África ele era um orixá também da caça. Aqui o Ogum ele não é visto como caçador. Ogum ele seria o filho mais velho de Odudua com Iemanjá, seria o filho, aquele que quando Odudua ficou impossibilitado de reinar, ele ficou no lugar do seu pai. Ogum também foi o primeiro orixá que veio abrindo caminho para que os orixás chegassem ao Aê, ao planeta Terra. Veio abrindo caminho com o facão e por isso ele ganhou o título de Xinolé, ou seja, ele seria o orixá rei de todos. Mas por um motivo que se desconhece, nenhum pesquisador encontrou porquê, Ogum não tem direito ao que todos os orixás têm, o Adê, né? O símbolo da realeza africana. Então o Adê ele tem, feito de pedrinhas que tapa o rosto, Ogum não tem. O máximo que Ogum ganhou foi um capacete de palha da costa, né, feito de mariô, chamado Akorô, e ele vai ganhar o título de Alakorô, o senhor de Akorô, o que a gente estará discutindo quando estivermos falando, aliás, o que nós estaremos discutindo quando estivermos falando sobre esse caminho de Ogum Akorô. Bem, vamos falar de Ogum Já. Ogum Já, a palavra, ela deriva da frase Ogum Je Ajá. Mais especificamente, se quiséssemos falar em Yorubá, seria Ogum Je Ajá. Mas no Brasil a gente fala Ogum Je Ajá porque aí a letra J ela tem som de J mesmo aqui no Yorubá brasileiro. Ah, mas pode? Pode. O inglês dos Estados Unidos é diferente da Inglaterra, é diferente da Jamaica, é diferente do da Jamaica, e o português do Brasil é diferente das ilhas de Cabo Verde, é diferente de Portugal, e a língua muda de acordo com a região. Então eu diria que Ogum Jajá ou Ogum Je Ajá também estaria certo se esse Yorubá estiver falando no Brasil. Bem, mas vamos aqui, Ogum Já. Bem, é um Ogum muito quente, ele veste branco, o seu quelê, ele é na cor azul marinho e fechado com firmas de Oxalá e de Iemanjá. Ele, por ser um Ogum muito quente, é aconselhável que este Ogum seja sempre cuidado com água de coco, azeite doce e muito ebô. A sua ferramenta é aquela ferramenta tipo um chapéu, tipo um guarda-chuva, onde tem os pingentes, várias ferramentinhas, né? Várias miniaturas de ferramentas, desculpa, ferramentas da caça, da pesca e da agricultura. Para assentar esse Ogum, geralmente tem que ser assentado Oxum, Oxaguian e Iemanjá. A gente vai ver isso na lenda, babá, porque Oxaguian, a gente vai repetir essa pergunta, por que Oxaguian?
Então, mas só se assenta esses santos? Não, genericamente sim, mas isso vai depender também do jogo, da sua IA, do seu babá, se estiver querendo acrescentar mais alguma coisa. Como eu já falei, o nome deste Ogum deriva da frase Ogum Je Ajá. Então, na África, o povo africano, eles não, um culto a Ogum na cidade de Ondo, na cidade de Ekiti, na cidade de Oiá, é um culto exclusivamente para homens. Aqui no Brasil, claro que com a formação do Candomblé, quem vai fazer aqui a formação, quem vai criar o Candomblé aqui são as negras. Havia no princípio a separação entre as negras e os negros, e as negras vão ganhar forma e o Ogum passa a ser cultuado aqui no Brasil também pelas mulheres. Aliás, começa pelas mulheres também e depois aqui no Brasil também pelos homens depois. Bem, Ogum já. Esse Ogum é um Ogum muito quente, é muito aconselhável que o babá ou a Iá que esteja com esse Iaô recolhido, com esse Iaô para tomar a obrigação, se coloque muito ebô na casa, especialmente na comieira, coloque água e um cará, um inhame cará, muito coberto de mariô. A gente daqui a pouco vai falar da importância do inhame na África, e coberto de mariô. E também na hora da feitura deste Ogum é jogado muito mariô, o Iaô é coberto para aplacar, né, a fúria de Ogum. O babá vem evitando de falar de arquétipo aqui nos vídeos, porque o arquétipo do Ogum seria das pessoas, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, seria o das pessoas tempestuosas, pessoas que agem sem pensar, pessoas que têm dificuldade de pedir o perdão, e por isso elas são pessoas com dificuldade de viver na sociedade. Mas de contrapartida, são os seus filhos, são pessoas muito francas, o que acaba conquistando cerca de 60% a 80% da relação. Então aí está falando uma contradição. Eu evito de falar de arquétipo, porque o Candomblé ele traz muito disso, né? Traz o arquétipo e o negativo, e eu vou te explicar o porquê. O Candomblé é uma religião filosófica que tenta melhorar o ser humano. Então, trazendo o seu negativo, você passa a trabalhar no seu negativo, você melhora. Então, você melhorando aquilo que o Candomblé te ensina a cuidar, então mais tarde venha que você nem tenha mais o arquétipo do seu orixá. Então o arquétipo comigo ele não é muito debatido. Então na hora da feitura do Iaô, esse Iaô é muito coberto de mariô. Uma outra coisa muito importante também que se deve estar fazendo para este Iaô, infelizmente eu não posso estar falando abertamente, porque eu respeito o Iaô, acho que o verdadeiro encanto do Candomblé ainda são os segredos, mas a gente pode estar universalizando. E quando eu falo aqui universalizar, eu não falo a crença da minha casa, eu não falo a crença da sua casa, eu trago de pesquisas de como aquela crença veio, como se trouxe Ogum, e daqui a pouco a gente vai estar falando como, porque Ogum Je Ajá, Ogum Já nasce, né? Então o babá que queira aplacar a ira, né? Os filhos desse Ogum, eles são mais desassossegados, eles têm assim, são mais nervosos, eles têm maior dificuldade de encontrar a paz, a calma. Então um grande ebó, é o grande oru dos filhos para esse, especificamente só para esse Ogum, é um pote. O babá não vai estar podendo falar aqui, mas há uma cerimônia na feitura dos filhos desse Ogum, na obrigação dos filhos desse Ogum, que você pega o pote, então coloca 3 acarajés ali dentro, o resto eu não vou dar, e pega o Iaô com uma bandeira vermelha e uma bandeira branca. Então o mastro dessa bandeira é feito de uma folha grande de dendezeiro,
Então esta haste é bem maior que o Iaô, então ali vai estar colocando tudo no pote, o Iaô com aquelas duas bandeiras, então no finalzinho colocar tudinho no pote, não sei, né, perera, ponta, papá, vai pegar essa bandeira vermelha, vai se colocar, vai selar o pote. Em alguns jogos esse pote vai para a mata, em outros vai depender do jogo do babá e da Iá, que em muitos casos, em alguns casos esse pote não vai, dependendo do jogo, então não vai ser genérico aqui. Para se fazer esse Ogum tem que se assentar o Oxum, o Oxóguian e Iemanjá, como eu já falei, mas também sobre o seu babá, sua Iá, pode estar acrescentando, vendo algo mais, e eu diria que cada caso é um caso, e só o seu babá e Iá é que vai determinar se vai acrescentar ou tirar. Bem, você me perguntaria, babá, por que que este Ogum tem que ter caminho com o Oxóguian? Quando os orixás vieram da África, vieram sozinhos, bem, certas qualidades não, certas qualidades já existia. Por exemplo, se você assistiu o vídeo O Pará, então quando eu estava falando ainda da região de Ijexá, então lá no vídeo de O Pará já está a lenda sobre esse Ogum. E se você raciocinar direitinho, a lenda que eu vou contar agora vai ser de Ogum Alabedé, já entrando na fase de Ogum Jeajá, o que vai conferir Ogum Já. Vamos à lenda. Eu não pude rodar cenas externas, então vamos à lenda aqui mesmo. Todos nós sabemos, existe um Anaziton, que o Oxóguian, ele teve muita dificuldade, né, quando ele se torna o rei de Ejibô, ele vai ganhar o título de Elejibô, e ele tinha uma mania, ele queria comer muito inhame, comer, e isso aí é uma coisa que a gente vai contar quando estiver lá na frente, uma outra lenda. Então ele consegue, a população o apelida, o Elejibô, ele é apelidado de Oxóguian, ou seja, o grande comedor de inhame. Ele é apelidado, aquilo ali seria um pejorativo, mas a população também vai aderir a comer o inhame. O inhame, diga-se de passagem, que é um alimento muito preferido na África. Na África não existia farinha de mandioca, então o padê que se faz aqui para Exu, os bolinhos de Egum, muitas coisas que se faz com farinha, lá se fazia e se faz com inhame. Então a população começa a plantar, né, lá em Ejibô, começa a plantar inhame, mas não existia nesta época as ferramentas agrícolas. Então vai aquela predileção de plantar o inhame, com certeza as outras plantações vão se acabando. Chega uma época em que a população come tanto inhame que o inhame começa a faltar e começa a fome na cidade. O Oxóguian, preocupado com isto, ele vai até a Exu e Exu pede a ele para fazer uma oferenda, mas para depois seguir e ir ao orixá, o orixá ferreiro, Ogum. E quando ele chega lá na cidade de Ogum e ele conta, né, o que estava acontecendo, então Ogum pede uma oferenda e começa a fazer as ferramentas e faz o ancinho, a pá, a enxada, instrumentos agrícolas, e fala para ele distribuir e ensinar a população de Ejibô como se plantava. Então Oxóguian retorna à sua cidade e começa o plantio. Houve um grande plantio, claro, agora com os novos instrumentos, um grande plantio, o que vai ter uma consequência não, né? Vai ter vai ter uma situação que vai haver também uma grande colheita. Então há uma grande colheita, a fome da cidade se acaba com a fome da cidade e traz uma grande fartura. Uma grande fartura só plantando inhame, babá? Sim, até hoje, se você verificar a economia lá de Lubu, a cidade de Irilé, então é um grande centro comercial perto de Oió. A principal economia está no inhame, na plantação de inhame, o feijão e no milho. Então até hoje o inhame é uma economia muito importante, né, agrícola na África. Então a cidade vai prosperar. Bem, Oxóguian, em agradecimento, e a população também, chama Ogum e prepara. Ogum vai comer pela primeira vez o cachorro. Agora o babá tem que deixar uma coisa bem clara. Que cachorro era esse?
Na África existia um cachorro do mato feroz. Esse cachorro, quando cruzava com o ser humano, a morte do ser humano era certa. Então matar esse cachorro era uma grande vitória. Oferecer em banquete este cachorro para o grande guerreiro era uma grande satisfação. Então não vamos confundir aqui no Brasil com aquele cachorro doméstico. Aquele cachorro não oferece perigo a ninguém. Se ele te mordeu, mas ele não morde o dono, ele é o melhor amigo do dono, então Ogum não aceitaria esse animal doméstico justamente por isso. Então ofereceu a Ogum uma mesa, um grande banquete com cachorro feito, iguarias, e colocou muito feijão, muito regado de dendê, milho. E quando Ogum se apresenta, ele se apresenta de branco. Aí começa a nascer a fase desse novo Ogum. E fala para Oxaguian: estou me vestindo como você e o seu povo se veste na casa do seu pai. E o Oxaguian ficou muito satisfeito com isso, e no fim do banquete ele pede a Ogum o seguinte: olha, Ogum, o que você fez pelo meu povo eu nunca quero esquecer. Eu quero, para lembrar sempre, quero um pedaço da sua roupa. E Ogum vai, pega um pedaço do axó dele, o azul, o azul royal, vai e dá para Oxaguian usar nas suas vestimentas. Babá, mas o azul que do Oxaguian é o azul turquesa. A explicação, gente, lógica para isso é que o azul royal, aquele azul um pouco mais fechado, é que no meio de tanta brancura, no meio do branco, ele se clareia. E depois eu vou trazer também uma outra explicação, porque isso aqui também é da cor de um giz chamado ibu, que serve de tempero lá na cidade de Ijibu, aliás, na cidade de Lobu, na cidade de Ijibu não. É um giz que é como sal, e esse giz ali seria a cor de Odé, seria a cor de Oxaguian, mas a gente vai trazer o lado dessa explicação. Pede um pedaço do axó de Ogum, da roupa de Ogum, e passa a usar. Quando Ogum está se despedindo, então a população, vendo aquilo muito satisfeita, a população canta: Apajalona, Ogum Axaô. Esse O aí foi meu, tá? Apajalona, Ogum Axá, Aquiberujá, Apajá, Ogum Axá, Aquiberujá. Claro que no livro do Fonte de Vergé, livro de Vergé, está lá Apajalonã, Ogum Ofum, traz alguma coisa de Ofum, a cor branca, mas aqui no Brasil a gente tem uma referência mais ou menos dessa cantiga. Então, Apajalonã, Ogum. Então, nós sacrificamos o cachorro no caminho de Ogum. Machá Aquiberujá, e nós acreditamos que ele vai fazer desacelerar, repartir, despedaçar esse cachorro, me faltou aqui a tradução correta, e despedaçar esse cachorro, porque nós acreditamos que ele não teme. Então essa cantiga diz que tipo de cachorro? Esse cachorro é um cachorro temido pela população, o que não vem ser traduzido aqui no Brasil por aquele animal. Aqui no Brasil, então, quando fala Apajalonã, Ogum Axá, Aquiberujá, Apajá, Ogum Axá, Aquiberujá, então nasce a expressão, Ogum ganha um título de Ogum Jeajá, Ogum Jeajá, Ogum Jé come Ajá, cachorro. Então dessa expressão de Ogum Jeajá nasce Ogum Já. Vem para o Brasil, claro que aqui não tem aquele animal, aqui Ogum vai comer o bode, então o que se faz aqui no Brasil? Aqui o Iaô é recolhido com um cachorrinho, um filhotinho de cachorro, então vai haver uma cerimônia que infelizmente não se pode falar neste vídeo, então vai se pintar, vai se fazer um montão de coisa com esse cachorrinho, que vai recolher com o Iaô para, mas babá, na minha casa,
na sua casa, ou você segue a tradição que algum já vem da frase, algum já, e vem deste acontecimento, ou você tem que explicar o porquê que não dá. E você também não vai culpar um cachorro doméstico, né? Pelo amor de Deus. Isso ali atraria qualquer fechamento, uma casa de candomblé, não tem nada a ver. Esse cachorro, eu diria que no Brasil pertence até a Orixá Vodum, ao Baluaê. Então, assim nasce aqui no Brasil. Então, Iaô recolhe com o cachorro e na hora do Pá, na hora lá, no dia do Labé, a gente troca o cachorro pelo bode. O bode vai ser sacrificado no lugar do cachorro e o Iaô vai criar esse cachorro para até o fim da vida desse animal. Bem, eu não sei se falei do ouro do pote, né? Então, esse Ogum, quando se recolhe desse Ogum, esse Ogum é muito quente. Então, o babá Iaiá, ele tem que ficar de olho nisso, porque existe maneira de esfriar, existe uma maneira de esfriar a casa. E como é que é, babá? Olha, na sua comieira nunca vai poder faltar a água, o ebu e um cará. O cará é tão importante aí, o inhame cará, que para se fazer qualquer orô nessa qualidade de Ogum, a gente joga com inhame, a gente joga com cará, esse inhame cará que vai trazer a láfia para aquela cerimônia e não os búzios. Então, deixa sempre muito ebu, água e o cará na comieira, com muito mariô por cima para aplacar a ira de Ogum. E na hora da feitura desse Iaô também é colocado muito mariô para que se esfrie. E uma outra situação, que os filhos desse Ogum é um dos mais quentes de todos, eu poderia até falar que talvez seja o mais quente de todos. Então, é bom que se esteja fazendo um orô do pote. Aqui eu não vou me estender do orô do pote. Você coloca 3 acarejezinhos dentro do pote e nesta hora o Iaô vai estar com 2 bandeiras na mão, todas duas feitas, né, do galho da folha da palmeira dendê, um pouco bem superior à cabeça desse Iaô. Então vai estar com a bandeira vermelha na mão direita e a bandeira branca na mão esquerda. Então vai se jogando, vai se fazendo uma situação, que eu não posso abrir aqui o jogo, tudo dentro desse pote. E depois a bandeira vermelha vai ser quebrada e também colocada nesse pote. Esse pote vai ser lacrado. Esse pote, na maioria das situações, ele vai para a mata. Mas em muitos jogos não vai, isso vai depender do jogo. Se o jogo indicar que não vai, em muitas situações não vai. E a bandeira branca, o Iaô vai rodar, correr, né? É uma cerimônia muito bonita. E lá na casa de Oxalá vai estar com Ebu, né? Já esperando uma vasilha com Ebu, e o Iaô vai fincar essa bandeira. Esse Ebu vai ser trocado de 3 em 3 dias. Isso vai trazendo paz para casa e vai conduzindo a maneira com que o babá e o Iaiá vai conseguindo sossego para a sua cabeça, para conseguir. Babá, o senhor quebrou a Iaô? Não, para se fazer Iaô é muito boa, muitas outras coisas. Eu estou dando assim um toque, também não estou falando, né, sobre o que vai, o que leva. Estou falando da casa da minha crença? Não, estou falando como o Ogum já veio para o Brasil, como deve ser cultuado. Bem, eu já devo ter falado que ele veste branco e agora explicou o porquê que se assenta Oxaguian. Bem, para você que esteve me assistindo, antes de mais nada, eu tenho que agradecer muito a vocês. Os vídeos têm sido um grande sucesso aqui no canal. Eu espero que você esteja aqui, se inscrevendo aqui no canal, inscrever-se aqui em cima, aqui na janelinha, tem inscrever-se no português do Brasil e no português de Portugal, subscrever, né, aí no seu navegador, clica ali, venha, se inscreva neste canal e também acesse www.sergiodeajunsum.com.br, repetindo o site www.sergiodeajunsum.com.br.
A gente vai ter debatendo muito mais sobre o Gunjá, uma forma mais ampla, mais aberta. Espero que você esteja se inscrevendo naquele canal. Para você aí, um grande beijo no coração. O Babá hoje está um pouco abatido, porque já são mais ou menos quase 5h22 agora da manhã, e o Babá ainda não dormiu. Mas para você, espero que você esteja divulgando cada vez mais a nossa religião. Divulgue, né? Divulgue. Você não está divulgando Babá, está divulgando a nossa religião. Esse projeto, não esse projeto exatamente, mas a divulgação do Candomblé começa com uma menininha lá no dia 27 de julho, acho que de 1985. Então ela chama algumas orixás e chama o repórter Vander Prata para ir para a Folha da Bahia e publica pela primeira vez em Ação Não É Santa Bárbara, ali no combate pela primeira vez o sincretismo, porque ela viu que não havia mais, né? A nossa religião, ela começa com ser muito escondida, porque precisava ser escondida, mesmo porque a primeira Constituição do Brasil, né, otorgada por Dom Pedro I, aquela de 1822, ela já tinha lá, né, dizendo lá no nosso código, né, daquela época, daquela época, o templo religioso que não contiver na sua fachada católico, apostólico romano, ele será derrubado e seu chefe apreendido. Então, para você ter uma passagem, para você ter uma ideia, isso aí não era contra o Candomblé, né? Lá na África, lá na Europa, teve um cara lá no século XVII chamado Martinho Lutero, que se revoltou contra a Igreja Católica, reuniu alguns príncipes, ensinou a Bíblia, traduziu a Bíblia para o alemão e divulgou a Bíblia. Então apareceu os primeiros chamados protestantes, isso que a gente vê. Então, esses protestantes eram chamados de cristãos novos, eles eram perseguidos. Então, qualquer uma religião aqui no Brasil era perseguida. Que dirá a religião do negro, né? A religião do escravo, que chegou aqui sem direito e só vai ter o primeiro direito, né? Então a primeira Constituição de 1822, só vai acabar isso quando vai haver em 1889 a Proclamação da República, e em 1891 vai existir a primeira Constituição da República, que vai garantir os nossos direitos religiosos. Mas de lá para cá a gente teve o costume de tocar de madrugada, né? Então você aí, esteja nesse projeto. A gente não pode divulgar o segredo do Candomblé realmente, mas a cultura, de onde a gente veio, quem somos nós, de que povo a gente veio, de que povos somos descendentes, isso todos nós temos que saber, temos que divulgar. Você da sua geração, eu da minha, nós temos que divulgar. Então, tudo que o Babá vem trazendo aqui é cultura, não é até mesmo o pote, que lá na África é feito em público, as coisas que são feitas em segredo, continua segredo, o Babá não vai falar. Para quem aí confundiu cultura e aô. Para você aí, um grande beijo aqui do coração, tá? E muito obrigado. O vídeo Ioki está tendo aí uma grande audiência há mais ou menos uma semana, já chegou, me informaram agora que já passou de 600 visualizações. Para você aí, espero também os vídeos aqui na Nova TV, né? A África de hoje, se inscreva aqui porque eu estou nesse novo canal. Continue trazendo um grande sucesso, e quem ganha sou eu, quem ganha é você, quem ganha é a nossa religião. Para você aí, o meu muito obrigado.